Senhor presidente, Vossa Excelência falava agora há pouco justamente sobre a agricultura e sobre as dificuldades ali na Bahia. Vou falar rapidamente sobre um tema que aflige todo o Brasil e trata-se da pequena agricultura, da agricultura familiar. Como todos sabem, é bastante conhecido, o programa do Banco da Terra foi instituído há alguns anos para que as pessoas pudessem ter acesso à terra. Várias pessoas se reuniram em comunidades, em associações e adquiriram suas pequenas propriedades. Acontece, senadora Lides, que com o passar do tempo chegou o momento de pagar essas dívidas e as dívidas estavam no CNPJ. E o banco só recebe essas dívidas se todos pagarem, se houver aquele montante arrecadado e a quitação da dívida total. Quase todos os devedores do Banco da Terra passaram, então, a ficar inadimplentes, porque, às vezes, a associação conseguia 90% da dívida, aqueles 10% que não pagavam, o banco não recebia. Pois bem, recentemente, desde o ano passado, desde 2015, fiz várias reuniões com o ministro Patros Ananias. Ele montou uma comissão, juntamente com a parte jurídica do meu gabinete também, e tivemos uma feliz surpresa. Conseguiu-se um prazo para renegociação dessas dívidas dos trabalhadores rurais, dos assentados rurais em todo o Brasil. Mas, para nossa surpresa, tão logo começou-se a renegociação, vieram os primeiros problemas. O banco exige que esses trabalhadores tragam algumas certidões. E a situação é mais ou menos o seguinte: a pessoa, quando tomou esse empréstimo junto ao Banco da Terra, precisava cumprir alguns quesitos, tais como ganhar até 3 salários mínimos, não ser funcionário público e por aí vai. Mas acontece, senhora presidente, que já se passam mais de 20 anos e, nesse momento da renegociação das dívidas, estão querendo que essas pessoas estejam nas mesmas condições que estavam naquela época. É como se esperasse que elas tivessem parado no tempo e não tivessem evoluído. Então, se a pessoa tem hoje uma caminhonetinha, isso já as descredencia para poder continuar com a sua terra. Se ele ganha se ele tem uma renda maior do que alguns salários mínimos, também já não lhe credencia mais. Se nesse período de tempo ele passou num concurso público, também. Então, ele não consegue essa certidão. Não conseguindo a certidão, ele não consegue fazer a renegociação da dívida. Esse está o entrave. Isso são milhares de famílias pelo Brasil inteiro. Então, faço um pedido aqui à sensibilidade do ministro Patros Ananias, que é um homem que veio do campo e que conhece bem essas dificuldades que alguns burocratas, atrás de algumas mesas e postados em ar-condicionados pelo Brasil afora, colocam para os trabalhadores e para as pessoas que querem continuar com a sua atividade. Essa renegociação era um primeiro passo para a individualização das dívidas. Então, já no começo, vem todos esses entraves. Então, esse é um pedido que faço e peço mais à senhora presidente mais uns 5 minutos para, então, fazer minha fala. Eu fiz esse preâmbulo porque é da mais alta necessidade e imperiosa necessidade dos pequenos agricultores brasileiros. Mas, senhora presidente, eu vi um artigo do jornalista conceituadíssimo, esse nordestino chamado José Neumann de Pinto, e vou transcrever aqui, porque ele fez uma avaliação muito interessante sobre esse período que nós estamos passando agora, dessa crise política, e sobre todas essas argumentações que o Partido dos Trabalhadores tem trazido. É um assunto que já está repisado, mas não tem como fugirmos, porque esse é o debate que está posto, e no meu estado não se fala disso, e o Brasil também não fala de outra coisa. Domingo vamos ter a votação do impeachment aqui na nossa casa co-irmã, mas o José Neumann de Pinto diz o seguinte:
Esqueça o comunismo, esqueça socialismo, bolivarianismo ou populismo. Tudo isto serve apenas de lorota retórica para engabelar o povo. O que o Partido dos Trabalhadores e aliados executaram em 13 anos não tem nada a ver com isso. E quero fazer um parênteses para concordar com José Neumann de Pinto, que eu tenho avaliando há poucos dias com alguns amigos que militaram e militam na esquerda, eles diziam do tamanho do prejuízo que o Partido dos Trabalhadores trouxe para a esquerda. Porque, na verdade, pegou um espólio que não era dele. Vários partidos lutaram para que o Brasil fosse redemocratizado, trouxeram as bandeiras do esquerda, mas quem ficou com o filé disso tudo foi o PT e, na verdade, jogou todas essas lutas numa desconfiança geral e que vai ser difícil ser reparado o prejuízo que o Partido dos Trabalhadores deu para a esquerda brasileira. Mas ele continua. Após o que o Partido dos Trabalhadores e aliados executaram em 13 anos e 3 meses no poder na República foi um crime comum, planejado e executado com frieza e cálculo, e justificado com mantras ideológicos para manter vivo o fervor da militância. A Operação Carbono 14, 27ª fase da Operação Lava Jato, que completa 2 anos de profícua existência, prova que também os casos Celso Daniel, Mensalão e Petrolão não foram isolados, mas um escândalo só. O maior assalto aos cofres públicos como nunca antes tinha havido na história desse país. Continua José Neumann de Pinto. Há quem diga que as instituições do Estado Democrático de Direito estão funcionando normalmente no Brasil. Graças a Deus. Mas será que estão mesmo? Até este momento, as aparências mostram que sim. Mas, como dizia o título de uma coluna do chargista Carlos Estevão na extinta revista O Cruzeiro, as aparências enganam. Até agora, a força-tarefa composta por agentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, tem produzido uma surpreendente devassa da compra de dirigentes políticos, empresários de peso e burocratas antes intocáveis, e está à mostra o pleno funcionamento da Justiça. A confirmação das decisões do juiz Sérgio Moro por tribunais superiores reforça tal impressão. Mas será que não é apenas uma impressão? Os impropérios públicos contra a atuação independente dessa fração de poder do Judiciário, proferidos pela Presidente da República, pela maior líder, a sua principal base política de sustentação, e por dirigentes, parlamentares e militantes do partido deles, contudo, ameaçam a continuidade e efetividade da operação. Já se comenta abertamente nos meios de comunicação a possibilidade da anulação de seus atos por impugnação de algum deslize do juiz, como ocorreu antes na Operação Castelo de Areia. Ora, estas são apenas conjecturas, dirão alguns, pois o povo na rua prestigia o desempenho dos policiais, dos procuradores, do juiz, mantendo eventuais desafetos do seu trabalho sob pressão. Mas na República não vigora o lema de grevistas, segundo o qual o povo unido jamais será vencido. Ainda que o trabalho da República de Curitiba seja aplaudido e defendido por 90% da população, segundo o Instituto Ipsos, isto não bastará para mantê-lo. Ele precisa do suporte das instâncias superiores do Judiciário. E, embora esteja sendo confirmado, já começa a receber alguns avisos bastante claros da mais alta delas, o Supremo Tribunal Federal. E em decisões que podem significar devagar com andor, que o santo é de barro. De qualquer maneira, as últimas notícias não deixam dúvidas quanto à evidência de que o aparelhamento do Poder Executivo pelos partidos da Presidente não se limita mais à ocupação dos cargos nas repartições públicas, sem a qual, e nas estatais, sem a qual o gigantesco assalto não teria sido possível. Agora atingiu o topo. Apoiada na máquina pública aparelhada e na vitória apertadíssima no pleito em 2014, a militante Dilma Vana Rousseff Linhares passou a ocupar a sede do poder republicano.
o Palácio do Planalto, como se fosse um aparelho de seus tempos de guerrilha, reunindo massas fanáticas que berram palavras de ordem provocadoras como não vai ter golpe. E pior, vai ter sangue, fazendo coro a gritos de guerra puxados pela alterada ocupante temporária do próprio público. O deputado Major Olímpio foi agredido e expulso de uma posse de ministros. Os presidentes da CUT, Wagner Freitas, e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, ameaçaram pegarem armas para defender a permanência da chefe do governo. E o secretário de Comunicação, Edinho Silva, falou até em cadáver. Para animar plateias que se dispõem a ouvir suas arengas, a presidente manda Montesquieu às favas, agredindo o Legislativo e o Judiciário, como se estes tivessem obrigação de concordar com ela, com a afirmação que afronta a lei, impeachment é golpe, agora acrescentada de pretensa atenuante, sem provas. A presidente vai além. O palácio que virou aparelho e depois auditório para resistência sindical está sendo usado como brechó de quinta categoria. Nele, a adesão de parlamentares à manutenção a qualquer custo do resto do mandato da presidente está sendo alugada com dinheiro do contribuinte. Primeiramente, ela fez ouvidos de mercador à crise ética, permitindo, por omissão, o assalto desmensurado ao patrimônio público, que levou ao empobrecimento da Petrobras e à recessão. Gerou, assim, a maior crise econômica da história e decidiu esvaziar de vez o caixa para manter a posse de sua chave. O parágrafo anterior revela a desmoralização do Poder Legislativo, que é a base da democracia, por representar o poder do cidadão. Mas o crime impune descrito é apenas uma das demonstrações da ameaça à rigidez dessa instituição basilar do Estado Democrático de Direito, pois ainda salta aos olhos da multidão a degeneração das casas de leis presididas por parlamentares, a lerdeza investigada em vários casos criminais. A lerdeza torna-se sinônima de leniência do judiciário que o cidadão constata comparando dois números, 67 condenados em 17 processos na primeira instância e nenhum político com foro privilegiado punido na forma da lei na instância final. O Supremo Tribunal Federal tem também seu prestígio institucional arranhado pela corrida dos seus membros rumo à luz dos holofotes e à proximidade dos microfones dos meios de comunicação. Nem quartéis nem ruas ocupadas pelo povo ameaçam o funcionamento das instituições, mas sim seus ditos guardiões que, em vez de fortalecê-las, as usam para se manterem no topo e ficarem à sombra e água fresca de paraísos fiscais. Esse foi um artigo do jornalista José Neumann de Pinto, que retrata com preocupação a possibilidade das instituições democráticas estarem sendo arranhadas, mas não da forma como o Partido dos Trabalhadores está colocando, mas sim pelo próprio governo. Muito obrigado, senhora presidente.